Olá! A gente costuma pensar que dinheiro é algo super racional, não é? Ganhos são bons, perdas são ruins. Fim da história. Mas e se não for tão simples assim? A forma como o nosso cérebro agrupa esses ganhos e perdas pode mudar completamente o que a gente sente. Nesta análise, vamos mergulhar na psicologia fascinante e às vezes bem ilógica de como lidamos com o dinheiro. Ok, vamos começar com um pequeno experimento mental. Imagine que alguém compra 2 bilhetes de loteria e, sorte grande, ganha 2 prêmios, um de US$ 25 e outro de 50. A pergunta é: qual cenário traz mais felicidade? Bom, existem duas maneiras de olhar para essa situação. Poderia ser visto como um único grande prêmio de US$ 75, ou então como dois ganhos separados. Primeiro, um de 25 e um tempinho depois, outro de 50. O valor total é exatamente o mesmo, mas a sensação, essa é uma história bem diferente. Pois é. Acontece que a esmagadora maioria das pessoas prefere os dois ganhos menores. Intuitivamente até faz sentido, né? Duas boas notícias parecem melhores do que uma só. Mas acredite, existe uma ciência bem interessante por trás dessa preferência. E essa ciência nos leva ao nosso primeiro conceito importante: o poder de segregar, ou seja, de separar os ganhos. A ideia é que dividir os resultados positivos acaba maximizando a nossa satisfação. A explicação para isso vem de algo chamado teoria da perspectiva, que basicamente descreve como as pessoas tomam decisões quando existe risco. A chave está nesse gráfico, a função de valor. Ele mostra uma coisa crucial sobre a nossa mente. A resposta emocional a um ganho vai diminuindo conforme o valor aumenta. Pensa só, o prazer de ganhar os primeiros R$ 10 é gigante. Já o prazer de passar de 1.000 para R$ 1.010 é bem menor. Então, o ponto central é este. A alegria somada de um ganho de 25 e depois um ganho de 50 é maior que a alegria de um único ganho de 75. Isso acontece porque depois do primeiro prêmio é como se a nossa mente zerasse o placar. Isso permite que o impacto e a alegria do segundo ganho sejam sentidos de forma independente com força total. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Separar os ganhos gera uma satisfação maior do que juntar tudo. É como ganhar dois presentes em vez de um só, mesmo que o valor total seja o mesmo. Certo, mas e quando a notícia não é boa? Aí a lógica se inverte completamente. Quando a gente fala de perdas, o melhor é juntar tudo para minimizar a dor. Vamos para um novo cenário. Dessa vez, as notícias vêm da autoridade fiscal. Ninguém gosta, né? Mas imagine a situação. O que parece pior? Receber duas multas separadas de US$ 100 ou uma única multa, uma paulada só, de 200? Pensa bem nas opções. Duas cartas chegando em dias diferentes, cada uma com uma cobrança de 100. Ou então, uma única carta, um único susto com os 200 de uma vez. O baque financeiro é idêntico. Já o baque emocional nem se compara. A maioria das pessoas se sentiria muito pior com as duas perdas separadas. É o famoso arrancar o band-aid de uma vez só. A dor é concentrada, mas passa mais rápido do que sentir duas dores distintas em momentos diferentes. Portanto, a regra para as perdas é exatamente o oposto da regra para os ganhos. Para minimizar o impacto negativo, o mais sensato é integrar múltiplas perdas em uma só. Ok, mas a vida raramente apresenta só ganhos ou só perdas, né? Geralmente as coisas vêm misturadas. Como é que o cérebro lida com isso? É aqui que entra o chamado efeito silver lining, ou em bom português, o lado positivo das coisas. Olha só que interessante. Existem duas estratégias aqui. Se a perda é pequena e o ganho é grande, o melhor a fazer é juntar tudo. O ganho meio que engole a dor da perda. Mas e se a perda for grande e o ganho pequeno? Aí a estratégia muda completamente. O ideal é separar os dois. E essa separação é justamente o princípio do lado positivo. Quando se enfrenta um prejuízo grande, um pequeno ganho apresentado de forma separada funciona como um respiro, uma centelha de esperança. Ele não apaga a perda, claro, mas com certeza reduz a sensação negativa geral, oferecendo um pequeno consolo. Certo, já passamos por bastante teoria. Que tal então a gente juntar tudo isso num resumo bem prático? Basicamente, existem 4 regras de ouro para esse nosso jeito de agrupar eventos financeiros. E aqui estão elas. Primeira, separe os ganhos. Lembra, 2 presentes são melhores que um. Segunda, junte as perdas. Uma despesa grande dói menos que várias pequenas. Terceira, junte perdas pequenas com ganhos maiores para uma coisa cancelar a outra.
E por último, a quarta, separe os pequenos ganhos das grandes perdas, para sempre encontrar o lado positivo. E olha, essas regras não são só curiosidades da psicologia, não. Elas têm aplicações muito diretas e poderosas no mundo real, especialmente na forma como as empresas e os gestores se comunicam. Vamos analisar isso do ponto de vista de quem gerencia uma equipe. Como um bônus para funcionários poderia ser desenhado para maximizar a felicidade de todo mundo, usando o que a gente acabou de aprender? Bom, aplicando a primeira regra, a de separar os ganhos, a resposta fica bem clara. Seria muito mais eficaz dividir o valor total do bônus. Pagar em 2 ou mais parcelas, em datas diferentes, permite que o ponto de referência da pessoa se reajuste. Assim, cada pagamento gera uma nova onda de satisfação. O resultado? Um valor percebido muito maior com a mesma quantia de dinheiro. E para as notícias ruins, como penalidades? A forma de enquadrar a situação depende totalmente do objetivo. Se a meta é desincentivar ao máximo o comportamento, o ideal é impor várias penalidades pequenas e separadas, pois cada uma causa uma dor distinta. Agora, se o objetivo é minimizar a desmotivação, o melhor caminho é o oposto: aplicar uma única penalidade maior, juntando todas as perdas. Então, agora esse código da nossa contabilidade mental ficou mais claro, né? Fica aí evidente que a forma como ganhos e perdas são apresentados importa e muito, às vezes até mais do que os próprios valores. A questão que fica é como as próximas notícias, sejam elas boas ou ruins, podem ser enquadradas. A psicologia por trás dessa escolha pode fazer toda a diferença.